Shalom, meus amados. Que a paz de Deus esteja sobre nós. Meus queridos, hoje nós iremos gravar o vídeo referente ao capítulo 2 e 3 do Apocalipse, que são as 7 igrejas. Nós vemos no capítulo 1 do Apocalipse que Jesus ordenou a João que escrevesse as suas 7 igrejas. Existiam na época centenas de igrejas, mas Jesus escolheu somente essas 7 igrejas situadas na Ásia Menor, porque eram a que seguiam o seu evangelho. E uma curiosidade, naquela época, eles andavam a pé. Então, eles sempre andavam em linha reta. E se nós formos localizar essas 7 igrejas geograficamente, nós vamos ver que elas formam quase um círculo completo, né? Começando em Éfeso, aí Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E outra curiosidade, Jesus apareceu a João na ilha de Patmos exatamente 65 anos depois da última vez que João viu Jesus, certo? Então, essas 7 igrejas, elas se referem à era cristã. E cada uma tem um período importante na história. Então, nós vamos ver a igreja de Éfeso. Nós vamos encontrar lá, no capítulo 2, versículo 1 de Apocalipse. Jesus é aquele que conserva na mão direita os castiçais e caminha pelos 7 candeeiros. Ele promete estar no meio do povo e jamais o abandonará. Então é isso que Jesus fez. Ele caminhou por entre as suas igrejas e jamais abandonou o seu povo. E a igreja de Éfeso, ela começou na era 31 da crucificação, e termina no ano 100, com a morte do último discípulo de Jesus, que foi João. E era uma igreja muito especial, porque ela era formada pelos discípulos convocados por Jesus. Pedro, Tiago, Simão, né? Então é uma igreja que viveu realmente o evangelho na sua forma mais pura que existiu. Olha, no ano 67, Pedro e Paulo foram mortos, né? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo e Paulo foi decapitado. No ano 70, houve a destruição de Jerusalém pelos romanos, e os judeus foram capturados como escravos. Olha uma curiosidade. Os escravos, sob as ordens de Roma, começaram a construir o Coliseu Romano no ano de 72 e terminou em 80, onde houve a sua inauguração. Foram colocados, no dia da inauguração, 10.000 feras, leões africanos, né? E para a grande festa. E o povo lá aplaudindo, né? E foram colocados 5.000 cristãos para serem devorados por essas feras. E esses festejos da inauguração do Coliseu duraram 3 meses. Agora nós vamos passar para a igreja de Esmirna. Jesus apresentou-se na igreja de Esmirna
como aquele que morreu, mas que voltou a viver. Por quê? Essa igreja passaria por uma grande perseguição. Essa igreja vai do ano 100 até o ano 313. Diocleciano foi um imperador romano que começou a perseguição aos cristãos. E essa perseguição durou 10 anos. Ela foi de 303 a 313. Essa perseguição terminou com a conversão do imperador Constantino ao cristianismo. Ele teve um sonho e ele viu uma cruz e ele adotou essa cruz com o seu exército, foi vitorioso e foi proclamado imperador. E ele fez um edito de tolerância de Milão, que devolvia aos judeus os seus bens confiscados e tornava o catolicismo como religião. Agora nós vamos à igreja de Pérgamo. Ela começa no ano 313 com o Edito de Milão e estende até 538, onde começa o período papal. A igreja começa a se corromper, né? E a religião oficial era cristã, e nessa igreja houve a junção da igreja e o Estado. Olha, nessa igreja, o anticristo começou a se insinuar na igreja. E foi um largo e grande período de decadência espiritual. O imperador romano cai e ele recebe, então, o título de Sumo Pontífice, o Papa. A igreja de Tiatira, ela vai de 538 até 1517. Essa igreja foi importante no período da história, porque houve ali, né, Martinho Lutero, que lutou contra a igreja. Martinho Lutero foi para a porta do palácio e leu 95 erros das indulgências que o período papal exigia das pessoas. E com esse movimento iniciou-se o protestantismo na Europa. Ele foi perseguido e foi nessa época que houve os 1260 anos de perseguição à Bíblia, onde houve o decreto da Assembleia da França falando que Deus não existia, né? E os cristãos foram perseguidos. Somente o povo valdense tinha a sua Bíblia no original. Foram severamente perseguidos e foram mortos 35.000 valdenses. A igreja de Sardes foi uma igreja da era do reavivamento. Houve, nessa época, o massacre de São Bartolomeu na França, onde os cristãos eram retirados de suas casas, levados em praças públicas e eram mortos. Isso foi no ano de 1572. E foi nesse tempo que foram queimadas todas as Bíblias. E surgiu o ateísmo na França. O Papa foi preso por ordem de Napoleão Bonaparte em 1798. E houve tanta morte, houve tantos saques, que a própria Assembleia da França teve que desmanchar aquele decreto, fazendo outro, onde falava que a religião era importante, porque senão a França seria totalmente destruída. A igreja de Filadélfia
ela foi marcada por vários fenômenos, né? Por isso que ela é considerada uma igreja muito importante. Essa igreja surgiu de 1798 a 1844. Então vejam bem, nós tivemos o terremoto de Lisboa em 1755, o sol escuro e a lua vermelha em 1780, a prisão do Papa em 1798, a queda das estrelas em 1833. Esses acontecimentos, minha gente, sacudiram o mundo e houve um grande avivamento espiritual. E foi nessa época que surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja de Laodiceia é considerada como o povo do juízo. Ela vai de 1844 até a volta de Jesus. Essa igreja se julgava rica e abastada, então para ela não precisava pregar o importante evangelho de Jesus, né? Por isso que Jesus teve aquela frase que ele falou que se ele pudesse, ele vomitaria o povo de Laodiceia, né? Então, foi uma igreja muito morna. E nós temos que ter fé e amor para vencer todas as dificuldades do mundo. Então, está aqui a explicação das 7 igrejas da Ásia Menor, onde Jesus falou para João que escrevesse para elas, né, mostrando que ele estava presente. Então, Jesus nunca descuidou do seu povo, ele sempre esteve ao meio dele. No próximo vídeo, nós já estaremos falando sobre os 7 selos do Apocalipse. Peço a Deus que nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos livre de todo o mal, né? Muito obrigada e um beijo em seus corações.